está acompanhando a Copa do Mundo, olha só, mais um dia, aliás, o último dia das oitavas de final, os confrontos das quartas já definidos e apenas uma surpresa, mas que pelo andar da Copa do Mundo não se mostrou tão surpresa no dia de hoje. Historicamente, ficou como a única zebra nessas oitavas de final. A gente vai falar sobre o último dia, o confronto entre Marrocos e a seleção da Espanha e a grande seleção, os jovens de Portugal que atropelaram a Suíça. Muito bem, esse é o dia de Copa e mais um dia do Mundial do Catar para você. Vamos começar com o confronto entre Marrocos e a seleção da Espanha, um jogo difícil, um jogo apertado, com boas oportunidades e essa boa equipe do Marrocos, que tem uma mobilidade, tem um time que já atua há algum tempo, né? Boa parte dos jogadores já atua há algum tempo na Europa, isso garante experiência, isso garante conhecimento e, claro, já não é mais aquelas seleções, Marrocos já não faz parte mais daquelas seleções que enfrentam grandes times e tem pé atrás e tem um pouco mais de nervosismo. Pelo contrário, mostrou durante a primeira fase e principalmente nessa partida de hoje, estar totalmente preparado para esses confrontos de mata-mata, confrontos gigantes, como teve hoje contra a seleção da Espanha e acabou conseguindo a classificação. Durante o tempo regulamentar, foi um jogo com chances para as duas equipes, né? Inclusive Marrocos no primeiro tempo teve boa oportunidade de abrir o placar. Já a seleção da Espanha, a seleção do técnico Luis Henrique, mais uma vez ela mostrou o quê? Mobilidade, condução, né, experiência, posse de bola, mas na hora de definir, na hora de concluir, ela pecou mais uma vez e ela passou bem longe daquela estreia da seleção espanhola no 7-0 contra a Costa Rica. Aliás, essa goleada, ela deixou uma imagem que acabou se mostrando errada durante a Copa do Mundo, né? Aquela imagem da seleção que passou por cima da frágil Costa Rica, ela não chegou nem perto das outras partidas. Tudo bem que a Espanha fez um bom jogo com a Alemanha na primeira fase, naquele 1-1, mas não foi a seleção que poderia até ter vencido a bagunçada Alemanha. Depois, na terceira partida, acabou sendo derrotada, né? E de hoje acabou derrotada também nas penalidades máximas. Então, o 0-0 do tempo regulamentar mostrou exatamente isso, uma Espanha organizada, mas com pouca efetividade na hora de concluir as suas jogadas. 0-0 no tempo regulamentar, pênaltis, e aí nos pênaltis, como diz o antigo narrador, né, nos pênaltis é a hora de conhecermos novos heróis. O herói do jogo foi o goleiro Bono, o goleiro que defendeu 3 cobranças dos espanhóis, né? O Bono, ele defendeu as cobranças de Sarabia, zagueiro, atacante reserva da equipe do Paris Saint-Germain, também defendeu a penalidade de Soler e do experiente Busquets, volante do Barcelona, que aliás deve ter hoje feito sua última partida pela seleção espanhola, certeza a última partida por uma Copa do Mundo, né? Pela equipe de Marrocos marcaram Sabiri, o Ziyech e o experiente bom jogador Hakimi, né? Muito bom jogador, experiente por atuar na Itália, por ter uma boa participação no futebol europeu, mas essa equipe de Marrocos tem uma faixa de idade boa também para já pensar na próxima Copa do Mundo. Por que não? Aí depois disso nós teríamos Portugal e Suíça. Aí você pensa, Portugal, Suíça difícil, uma equipe muito difícil de ser vencida, né? Não na sua questão de ataque, mas sim na sua defesa, muito bem, muito forte, né? Muito bem armada. É assim a Suíça no passado, foi assim a Suíça na primeira fase. Aliás, a Suíça que vendeu cara a derrota para a seleção brasileira na primeira fase, e a mesma Suíça que venceu esse mesmo time de Portugal há 3 meses, melhor dizendo, pela Nations League, né? O campeonato europeu anual. Ela venceu Portugal por 1-0, e aí a gente esperava uma partida difícil, certo? Totalmente errado. A seleção da Suíça surpreendeu ao garantir a Portugal um espaço na sua defesa, né? Deu espaço a Portugal, que soube muito bem atacar, soube muito bem, como a gente está falando, é uma palavra muito forte no esporte hoje, que é a mobilidade, né? Movimentação do ataque da seleção portuguesa, e aí Portugal conseguiu aí aproveitar muito bem essas oportunidades. Destaque antes da partida, Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas. Há muita gente que criticou o técnico Fernando Santos antes da partida, né? Era grande surpresa, a gente está falando de Cristiano Ronaldo, o maior português de todos os tempos, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Reserva para Cristiano Ronaldo,
E mesmo assim, o que isso aconteceu? Ele garantiu com essa saída de Cristiano Ronaldo com que a juventude portuguesa mais uma vez mostrasse o que? Essa movimentação que garantiu a Portugal uma goleada tranquila, 6-1, isso porque Portugal ainda perdeu boas oportunidades de ampliar essa goleada, né? Por Portugal marcaram o Gonçalo Ramos, o jovem atacante que substituiu o Cristiano Ronaldo, fez 3 gols, aliás, o primeiro hat-trick deste Mundial. A gente teve o zagueiro experiente Pepe, brasileiro, luso-brasileiro, né, fazendo um gol ainda no primeiro tempo, também o Rafael Guerreiro, e aí um golaço no final de Rafael Leão. A gente tem que marcar muito o nome desse jogador, forte, rápido, um jogador de destaque no campeonato italiano, na equipe do Milan, né, foi um dos responsáveis pelo Milan conquistar o Scudetto do ano passado, e aí Rafael Leão acabou fechando essa goleada por 6-1, Portugal, o último classificado nestas oitavas de final, garantido vaga nas quartas e vai enfrentar exatamente a equipe de Marrocos. Antes de falarmos das quartas-feiras, informação bem rápida aqui sobre a seleção brasileira. Hoje foi um dia de folga para quem atuou pelas oitavas de final, né, na goleada sobre a equipe da Coreia do Sul. Os jogadores tiveram folga. Quem apareceu para fazer um treino físico e deixou a comissão técnica animada foi o lateral Alexandre, que estava enfrentando aí uma lesão na região dos quadris. Ele acabou participando desse trabalho físico e há uma expectativa de que ele possa voltar já para essas quartas de final na próxima sexta-feira. A gente lembra, o Brasil abre as quartas de final, sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia. A competição segue ainda com mais 3 jogos no final de semana, ainda na sexta-feira o bom confronto, pelo menos essa é a expectativa de Lionel Messi e sua Argentina enfrentando a Holanda. Aí é um confronto já de um histórico grande em Copas do Mundo, né, pelos dois lados. Desde os anos 70 eles vêm aí se enfrentando em ótimas partidas pela Copa do Mundo. Isso na sexta-feira, né, e no sábado mais 2 partidas. Essa seleção de Marrocos enfrenta Portugal. Vamos esperar se o técnico Fernando Santos mantém a equipe sem Cristiano Ronaldo. Aliás, Cristiano Ronaldo ele voltou, né? No segundo tempo ele entrou, teve uma boa participação. Cristiano Ronaldo, lógico, ninguém aqui precisa falar da qualidade do CR7, mas vamos saber se ele continua no banco de reservas ou volta ao time titular. O importante é que Portugal tem mostrado uma evolução muito grande para fazer frente, quem sabe fazer frente à seleção brasileira e também à seleção francesa, tida até o momento como as grandes favoritas. Portugal, para mim, ela está na faixa hoje de uma Argentina, mas com um elenco melhor do que os argentinos. A grande diferença é no tal camisa 10, Lionel Messi. E fechando o confronto do próximo sábado, né, o confronto, aliás, o último deles pelas quartas de final, um clássico europeu, um clássico mundial, a Inglaterra de Harry Kane e seu time de muitos bons jogadores enfrenta a seleção, talvez uma das mais temidas na Copa deste ano, a França de Mbappé. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, quem sabe para falar já no pós-partida Brasil e Croácia e também Argentina e Holanda. A gente vai continuar acompanhando a Copa do Mundo e, claro, esperando a sua participação. Estaremos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Spotify, certo? Até mais!